Boa noite, boa noite. Boa noite, nosso convidado já chegou. Boa noite a todos que estão entrando. Olá, Olá, boa boa noite. noite, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom, que bom. E Vamos, você? tô bem, graças a Deus, em paz. Vamos mandando Muito bom. convite, esperando o pessoal ir entrando aqui para a gente começar nossa live. Vamos pedir para o pessoal ir compartilhando também, né? Isso, pessoal, vai compartilhando aí o início da nossa live. Certíssimo. Pontual, Mandando hein? aqui. 19 horas. Certo. Mandei. Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos os presentes. Minha prima Brenda, Tamara, pessoal todo entrando aí, chegando. Fica à vontade. Muito O bom. quilombo é nosso. Nós vamos falar hoje de um tema, né, que na verdade eu estou aqui para assistir aula, Ah, que é a mulherismo africana, com a Agnes Maria, que é assim, esse minha câmera não está ficando legal, que é uma referência para mim. Eu sempre falei isso. Graças a Deus estou tendo a oportunidade de conversar só com pessoas referência, ok. né? Das lives que eu estou fazendo, desde o início. Então, assim, está sendo um aprendizado muito grande para mim, todas essas lives. E vamos para mais uma que com certeza vai ser potência, porque essa mulher é uma sumidade. Eu vou falar um pouquinho da Agnes aqui. Eu acho que ele vai gastar mais ou menos meia hora, né? Porque ela é assim, vocês vão escutar. A Agnes, ela mora em Uberaba, né? Ela é Isso graduada em mesmo. jornalismo, foi em 2012 pela Uni Uberaba, Universidade de Uberaba. Está cursando licenciatura em História na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Desenvolve trabalhos na área de assessoria, de imprensa, política e cultura. Faz parte da coordenação do coletivo Afrontar-se. Faz parte do Quilombo Digital Afroquara, em Uberaba, eu falei certo? Falou isso, Afroquara, Afroquara. Afroquara, em Uberaba. Isso. Atua na área de estudo e pesquisa da identidade étnico-racial negra com mulheres, crianças, adolescentes, pessoas em situação de vulnerabilidade social e comunidade negra em geral. Desenvolveu um livro, reportagem de perfis chamado Relicário, que aborda o tema religiões afro-brasileiras, né, que foi do seu TCC, né? Foi, isso mesmo. Então Exatamente. isso é um pequeno resumo da Agnes, só para você ter ideia de quem que está aqui para dar essa aula para a gente, né? Sobre o Sim, mulherismo. sem Agnes, dúvida. fica à vontade, o quilombo é seu. Tá bom. Você me chamou para falar de um assunto super denso, né? E que a gente, nos últimos dias, tivemos o privilégio de ter várias mulheres grandiosas falando sobre isso na internet. Então, eu vou estar me referenciando a todas elas e depois recomendando que vocês assistam a live delas, porque, na verdade, eu sou só uma estudiosa do tema, no sentido de que eu tento colocar a afrocentricidade e as teorias africanas como centro, né? Como suleadoras da minha vida, das minhas vivências e da forma como eu enxergo o mundo. Então, essas mulheres é que estão produzindo conhecimento. Eu sou uma estudiosa delas e eu vou estar aqui falando um pouco sobre isso. Então, eu vou estar
Vou estar escurecendo vocês com esse conhecimento que elas produzem. Então, vou estar recomendando cada uma delas a leitura de tudo que eu li. Quem quiser também estou à disposição, viu? No inbox, pode me chamar lá. Meu Instagram é aberto, me chama no Instagram, estou sempre à disposição. Sempre Porque eu acho mesmo, sempre mesmo. Porque eu acredito que conhecimento ele só é válido se ele for compartilhado. Então, a gente tem que compartilhar conhecimento entre os nossos, porque a gente está objetivando aqui uma reconstrução, uma ressurreição nossa enquanto povo. E ela só se dá a partir do momento que a gente compartilha o que a gente tem. Então, estou à disposição. E aí, hoje, o Gustavo, dentro de muitas conversas que eu já tive com o Gustavo, ele me chamou para falar de mulherismo africana. Então, eu vou estar trazendo algumas coisas, porque pelo que veio das perguntas, né, e até pelas perguntas que eu estou vendo até acontecer nas lives dessas mulheres que eu vou trazer aqui hoje, as pessoas têm muita dúvida a respeito do tema, assim, de saber o que é o mulherismo. Então, eu trouxe vários elementos, assim, vou tentar... E eu falo muito rápido, é um problema. Tá tranquilo, tá tranquilo. Então, se o pessoal for tendo muita dúvida, aí você vai me parando, a gente vai... Ou deixa para o final também, o que você quiser, tá bom? Okay. Então, o mulherismo africana, ele é um termo que foi cunhado por uma estudiosa, professora, acadêmica, Cleonora Hudson. Ela cunhou esse termo na década de 80, no intuito de tentar observar as mulheres negras e nomear, dar um nome para essa estrutura que já é a estrutura do modus operandi dessas mulheres negras. Então, ela tentou cunhar um termo que pudesse representar essa forma de ser e estar de nós, mulheres africanas, né? E aí eu vou explicar o porquê de usar o termo africana também. Uhum. No sentido de que a gente precisa buscar essa identidade nossa que nos foi retirada. Porque essa identidade negra, essa identidade de olhar para nós e nos definir apenas, né? Porque aí dentro disso tem vários outros estudos, mas nos definir como negros é uma forma também de nos adjetivar de forma negativa, né? De nos colocar no espaço de subserviência, subalternidade. Então, reconhecer que somos africanos em diáspora também é parte desse resgate étnico-racial. No sentido de entender que a gente tem lar e que a gente veio de um continente, de que nós estamos em diáspora forçada, porque os nossos ancestrais foram sequestrados desse continente, e entender que a gente tem teorias que podem representar de forma melhor a nossa subjetividade. Por que eu estou falando isso? Porque aí a Cleonora observou todas as mulheres, todas as estudiosas, as que não eram estudiosas, as mulheres negras que lutaram das mais diversas formas pela libertação do nosso povo, né, nesse período que se resume à escravidão. E é importante colocar que a nossa história não se resume à escravidão, a nossa história não é a escravidão. Exatamente. Nós somos originários dos povos mais antigos do mundo. Então, a gente tem ciência, tem tecnologia, tem filosofia. Tudo o que se denomina hoje como elementos que compõem uma sociedade, nós criamos antes. Então, é importante que a gente conheça a nossa história, porque senão a gente se resume simplesmente às nossas mazelas. E houve uma apropriação de tudo, né? Como se não fosse a gente que tivesse inventado nada. Exatamente, ainda enfrentamos, ainda vivenciamos isso. Uhum. Mas enfim, e aí a Cleonora observou tudo isso e pensou na criação desse termo que pudesse nos representar enquanto mulher. Eu, Agnes, entendo que o mulherismo, ele nos representa melhor porque ele entende as nossas subjetividades enquanto mulher negra, enquanto mulher africana nessa diáspora forçada, imposta, né, desde que os nossos ancestrais foram sequestrados. E aí, junto a Cleonora Hudson, tem também a Nadove, que também desenvolve estudos a respeito desse tema. E aí a Nadove, ela vem trazer assim, dessa forma, o mulherismo, ele começa a construção de um paradigma afrocêntrico.
que possa abranger o ativismo de todas as mulheres africanas reconhecidas ou ignoradas que lutaram para libertar os povos africanos em uma escala global. E essa libertação dos povos africanos eu também entendo como a criação dos nossos povos africanos, né? As mulheres enquanto provedora do lar, as mulheres enquanto mães, né? As mulheres enquanto tias, avós que criaram e que a gente sabe que a gente só está aqui nessa diáspora vivendo por conta dessas mulheres que vieram antes de nós. Então, a Nadove também é uma estudiosa que, inclusive, participou, porque no dia 31 desse mês de julho, a gente comemorou o Dia da Mulher Africana. E aí houve a primeira conferência mulherista, organizada por um coletivo de mulheres negras, né, de pessoas africanas, né, pessoas negras, do estado do Rio de Janeiro, que já se encontram há mais de 5 anos para discutir determinados textos mulheristas. E eles organizaram esse evento que foi totalmente online. Foi uma conferência, assim, que eu terminei o meu dia chorando, emocionada, e que ainda teve uma fala da Nadove, que é a nossa mais velha, né? E nós saudamos os nossos mais velhos, porque se não fosse eles, como eu disse, não estaríamos aqui. E aí no Brasil a gente tem mulheres que estão desenvolvendo estudos sobre mulherismo, que seria a Zangeri, Catiúcia Ribeiro, a Aninha Urassi, Emma Ama. E nos Estados Unidos a Nadove e a Ama Manzana. Durante a minha fala eu vou trazendo onde vocês podem encontrar texto dessas mulheres e tudo mais, enfim. Só que é importante dizer que não tem como ser mulherista se a gente não se entender como pessoa afrocentrada. Se a gente não buscar a afrocentricidade primeiro. A afrocentricidade é o quê? É desenvolvida por vários pensadores, diversos pensadores. Travou um e ela pouquinho vem aqui pra mim. como uma... Ai. Você... Travou um pouco. Eu não sei se travou pra todo mundo. Voltei? Isso, voltou. Voltei? Tá. Então, é importante que a gente entenda o que significa esse termo afrocentricidade para que a gente possa compreender como o mulherismo funciona. A afrocentricidade ela vem como uma crítica, tá? Ela vem como uma crítica ao eurocentrismo. Agora foi você que travou para mim. Será que é a minha internet que tá ruim? Você tava dando uma travadinha. Eu travei, mas o Agnes travou. Acho que agora voltou. Para mim, você voltou também. Para mim então, também. Vamos lá. Deu uma oscilada aqui. A afrocentricidade ela vem como uma crítica, porque até os dias atuais, a nossa educação ela é baseada na eurocentricidade. Colocar a Europa como centro. O mapa é a Europa, que é um país minúsculo, que saiu colonizando o mundo inteiro e impondo a sua forma de existir para todos os outros países do mundo. Só que aí, hoje, nesse resgate, e por isso que esse resgate epistêmico, esse resgate de ciência é necessário, exatamente porque a gente precisa da construção de uma outra narrativa. Porque a narrativa que a gente tem hoje, ela é eurocêntrica. E quem conta essa história vai contar a partir de uma perspectiva de vitória. Então, o mulherismo, ele vem como uma perspectiva de pensar nós mulheres negras dentro dessa afrocentricidade. Assim como o feminismo está para o Ocidente, né? E aí, só que a gente precisa pensar que a afrocentricidade e a nossa cultura enquanto povo africano nunca foi de colonização, de roubo, de sequestro e de exploração de outros povos. Os povos africanos já dominavam a navegação antes mesmo dos povos da Europa. Nós dominávamos a navegação. Há registros nossos, e eu já estou avançando para poder explicar, mas vamos lá, porque se eu ficar... Fica à vontade. Se eu me ater muito a essa questão da afrocentricidade, eu vou longe também e fujo da questão do mulherismo. Mas no sentido de que a gente já dominava, nós povos africanos já dominávamos a navegação e há indícios de escavações e de pesquisas de estudiosos que a gente tem hoje já para comprovar tudo isso. Da presença de povos africanos, por exemplo, em outras partes, por exemplo, na América Latina. Isso mesmo antes da colonização. Ou seja, isso só prova que os povos africanos visitavam
outros espaços, outros continentes, mas nunca com o intuito de roubar, de escravizar ou de explorar outras sociedades. Assim como fez a Europa, tal como fez a Europa. Tá? E aí, enfim, dentro dessa afrocentricidade, essa reivindicação de uma identidade, de uma perspectiva, de um olhar africano para a nossa história e para como se dão as nossas relações. Né? Porque a gente tem, nós temos hoje as nossas relações dimensionadas a partir de uma relação racial. Né? E aí é importante a gente pensar sobre isso. Porque qual é o lugar do negro e qual é o lugar do branco? Porque nós negros, a gente se racializa a partir do momento em que a gente nasce. A branquitude não, ela não pensa sobre os privilégios que ela acessa por conta da cor da pele. E aí, pensando nisso, se a branquitude não pensa nos privilégios que ela acessa por conta da cor da pele, como que a gente pode dizer que as teorias que ela desenvolve nos representam? E aí eu venho trazer a minha perspectiva enquanto mulher africana, enquanto mulher negra, que não sou representada por um feminismo que é branco. Não adianta a gente enegrecer. E aí é importante a afrocentricidade, ela coloca isso como princípio da pesquisa afrocêntrica, do desenvolvimento de teorias afrocêntricas, que a gente se localize. E se localizar é ter África como centro. Se localizar é reivindicar os nomes que são dados. Por exemplo, a gente pode colocar lá um feminismo negro, que é o que existe hoje. E aí essa é a crítica que eu faço. Feminismo negro. Existe feminismo negro? Eu não sei se existe. Esse termo me incomoda. Hoje em dia me incomoda, porque, obviamente, sou uma pessoa de 31 anos, já tô idosa, já tô já tô no caminho de buscar a sabedoria, né? Não tô mais no rompante da juventude. Mas, enfim, no sentido de que a gente tem que buscar esses nomes, né? Já fiz parte, então, quero dizer que eu já fiz parte desse feminismo, de pensar feminismo negro e tudo mais, e respeito o movimento, respeito as mulheres negras que desenvolvem muito bem as pesquisas e as teorias nesse sentido, mas ainda é um termo que me incomoda, no sentido de que a gente tenta colocar a palavra negro para poder enegrecer algo que é branco. E algo que é branco não foi feito para nos representar. Então é nesse sentido que o Cleonora Hudson pensa um termo mulherismo africana. E aí a gente ficou nessa coisa do é mulherisma ou é mulherismo? Exatamente porque existem algumas mulheres negras que na hora de escrever e de desenvolver pesquisa acadêmica utilizam o termo mulherismo até mesmo para poder demarcar esse lugar de que estamos usando o gênero feminino mesmo, né? Entendi. Da mesma forma, feminismo, mulherismo africano. Mas o termo, enquanto subjetivo, né, seria mulherismo. O cunhado pela Cleonora Hudson é o mulherismo. Mas aí é pensar nisso, assim, que aí, por exemplo, a gente pode trazer outros pensadores da afrocentricidade. E aí eu vou falar nomes como Cheikh Anta Diop, que é importantíssimo que a gente conheça, né? A unidade cultural do negro, que ele vai desenvolver, vai pensar estruturas que existem, porque a África é um continente vasto, diverso, mas nós da afrocentricidade a gente acredita que existe uma espinha dorsal que rege os povos de origem africana. E essa espinha, nós, enquanto diáspora, a gente também faz parte do continente, mesmo estando dispersos na diáspora, porque a gente traz e herda elementos dessa unidade cultural na nossa cultura cotidiana. Por exemplo, quando a gente fala a respeito das mulheres negras, quando a gente pensa em estruturas familiares negras, e aí eu vou falar e aí você resgata aí da sua memória. Sempre tem mulheres fortes que são arrimo de família, e que cuidam daquela família. E que sem essas mulheres, a maioria daquela família ali já estaria perdida. Isso é estrutura africana, é matrilinearidade africana. Nós somos um povo de cultura matrilinear. O que quer dizer isso? É igual ao patriarcado? Não. É matrilinearidade. Eram as mulheres que definiam como seria e como estaria posta aquela sociedade. Por exemplo, quem vai caçar? Quem vai comer? Quem vai se alimentar hoje? Quem tem que se resguardar? Quem é o grupo de criança? Quem é o grupo de adolescentes? Quem é o grupo de adultos? Essas mulheres regiam e regem, até os dias atuais, as sociedades.
E aí é importante lembrar que a África também foi colonizada, tá, gente? Né? Porque é isso. Aí às vezes tentam resumir o nosso discurso a tipo, os africanos não pensam assim, também tem machismo lá na África. Tem tudo isso, porque foi colonizada. A Europa também foi pra África. E foi pra África, ó, inclusive antes de chegar ao nosso continente, porque eles têm. A escravidão se deu de uma forma muito traiçoeira, característica dos povos europeus, né? No sentido de fazer estruturas, construir estruturas em África, estabelecer relações comerciais, né? Estabelecer essas relações, e aí, a partir do momento que essas relações foram estabelecidas, é que começa o tráfico de escravos. Então, eles foram muito sagazes no intuito de adentrar em África de uma forma em que fosse difícil que a gente conseguisse resistir a essa invasão europeia, né? Mas a gente tem histórias que também não contam pra gente. Por exemplo, Rainha da Angola, que não permitiu que o território dela fosse invadido pelos europeus. Então, assim, essa história a gente não sabe na escola. Né? E aí o Kabengele Munanga, que é um pedagogo da contemporaneidade, coloca pra gente que nós, enquanto movimento negro, precisamos reivindicar que essas histórias sejam contadas dentro da escola. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu quero falar do Steve Biko, que é ele quem cunha o termo consciência negra, né? Steve Biko lutou ao lado de Nelson Mandela, porque às vezes a gente também conhece só um lado da história. E é isso, né? Por exemplo, conhece só o Nelson Mandela, não conhece a Winnie Mandela, que foi a esposa dele, não conhece quais foram as discussões que foram travadas entre eles, não conhece Steve Biko, que foi morto, né? E aí pensar que os países africanos também passaram por um processo de independência que não foi tardio, porque eles viveram sob o domínio europeu dos países da Europa, depois da Conferência de Berlim, por menos de 100 anos. E a maioria deles se rebelou. E aí a gente tem exemplos como Patrice Lumumba, Thomas Sankara, e a gente não estuda essa história, a gente não estuda esses caras, mas a gente estuda Marx. A gente estuda a Revolução. Aí é isso, eu vou para a faculdade e quero trazer isso no meu TCC. E aí a gente sofre com esse epistemicídio. Porque aí eles falam pra gente que a gente é muito militante. Mas a gente estuda a Revolução Francesa o tempo inteiro, a gente estuda todas as outras revoluções que aconteceram no mundo, mas as nossas estão na categoria da militância. Então a gente precisa reivindicar esse conhecimento também. Não estou dizendo que a gente precisa reivindicar esse conhecimento só acadêmico e que só dentro da universidade está a cura e a salvação. Porque a universidade também é um espaço adoecedor para todos nós. E eu acredito nisso porque eu estou lá dentro desse espaço. Mas eu reivindico a nossa intelectualidade. A gente tem pessoas pretos e pretas, né, africanos e africanas, que deram a vida a desenvolver pensamentos críticos a respeito de nós. E por que a gente não está lendo essas pessoas? Por que o nosso povo não conhece essa nossa história de revolução? Por que a gente não conhece por que a gente não sabe que nós não somos um povo pacífico que aceitou a escravidão? A gente não sabe disso, né? E é isso. Então, pensar esse mulherismo a partir disso. E aí, a partir de qual perspectiva entender o mulherismo, né? Eu vou trazer aqui um trecho do livro da Angela Davis, por exemplo, que é uma mulher que se intitula feminista. Feminismo é uma das principais, né, expoentes do feminismo negro, mas é um trecho do livro dela. O que o mulherismo vem dizer pra gente? Observe o que mulheres negras estão produzindo e vamos tentar pensar numa teoria que represente a nós, mulheres pretas, na nossa subjetividade, tá? É isso. E é uma teoria muito nova, porque a Cleonora cunhou esse termo nos anos 80. Então, pensar que a gente pode desenvolver muita coisa ainda. A gente pode pegar milhões de mulheres pretas que não foram estudadas e estudar todas elas. Tem muita coisa produzida que a gente simplesmente não conhece. E é por isso que eu, logo no início, falei. Eu sou só uma estudiosa. Eu não estou cunhando conhecimento ainda, né? Espero um dia ter capacidade para isso. Mas o que eu estou falando para vocês aqui são coisas que eu li, que eu reuni
e pensamentos que eu travo a partir desse conhecimento, né, que eu busco. Então, assim, aí esse trecho daqui. Em uma convenção de mulheres em Akron, Ohio, em 1851. E aí, por que eu vou falar disso? Porque eu vou falar do discurso da Sojourner Truth. E aí tá no livro da Angela Davis, tá? E aí, em determinado trecho, ela vai falar sobre esse discurso. E aí ela fala, o líder dos provocadores, um homem branco, né, afirmou que era ridículo que as mulheres desejassem votar, já que não podiam sequer pular uma poça ou embarcar em uma carruagem sem a ajuda de um homem. E aí a Sojourner, ela levanta a mão, né? E ela faz um discurso que é muito emblemático. E aí é a partir dele que a gente pode começar a pensar o mulherismo. Ou mulherismo, né? É a partir desse discurso que a gente pode começar a pensar isso. Porque ela levanta e fala, eu não sou uma mulher. E aí ela faz, dentre todo o discurso que ela faz, eu selecionei um trecho aqui, que é exatamente o trecho que está no livro da Angela Davis. Ela fala ela faz a seguinte colocação. Arei a terra, plantei, enchi os celeiros e nenhum homem podia se igualar a mim. Não sou eu uma mulher? Eu podia trabalhar tanto e comer tanto quanto um homem quando eu conseguia comida e aguentava o chicote da mesma forma. Não sou eu uma mulher? Dei à luz a 13 crianças e vi a maioria ser vendida como escrava. E quando chorei em meu sofrimento de mãe, ninguém, exceto Jesus, me ouviu. Não sou eu uma mulher? E aí pensar nesse discurso enquanto um discurso que estava dentro de uma conferência que seria ali Mulheres Pensando o Feminismo. Mas aí ela vem e traz essa outra perspectiva. Essa perspectiva abrange o feminismo que estava sendo abordado ali naquele momento? Não abrange. Ela vem trazer uma perspectiva de uma subjetividade de mulher negra. Ela aguentou o chicote, ela trabalhou. Então, como que as mulheres estão reivindicando um respeito ou o direito ao trabalho, sendo que mulheres negras sempre trabalharam? E aí eu não estou falando isso de forma pejorativa. A Brenda acabou de falar isso aqui agora. Não estou falando isso de forma pejorativa, não. Porque dentro da nossa história, e aí é o que eu vou voltar lá, ó, que nós somos os povos mais antigos. Nós temos desde a antiguidade, e aí eu posso trazer Kemet, que é o Egito, de como mulheres reinaram durante séculos e séculos, fazendo política, fazendo filosofia, fazendo relações internacionais, esse que eu queria falar. Esse era o termo que eu queria falar. Trazendo essas relações políticas. E então, nós, mulheres negras, temos um histórico de trabalho, temos um histórico de matrilinearidade, temos um histórico de contar a nossa própria história. Por que a gente entraria numa luta que reivindica coisas que nós historicamente sempre tivemos? Então, nesse sentido, de pensar e de trazer essas memórias, né, também, igual eu falei da Rainha Nzinga, igual eu falei de tudo que eu falei até aqui. Por que não pensar a gente por nós mesmas, né? Ter orgulho da nossa ancestralidade e dessa história que tão bem nos representa. E aí trago uma colocação aqui, né, pra gente pensar. A melhor forma de controlar um povo é controlar a forma como ele pensa sobre si mesmo. Então, assim, se eu penso em mim a partir de uma perspectiva que é branca, a partir de uma perspectiva que eu tô dizendo aqui que não nos representa, porque não conta a nossa subjetividade, não conta sobre a nossa história, como eu vou me ver? Quem me controla? Se eu não controlo a narrativa, quem controla essa narrativa? Como se você estivesse matriculando numa escola, né? Que já tem aquele perfil. Exatamente. Então aí é isso, trazer essas coisas que eu falei, né? A África possui estruturas matrilineares. E aí a antropologia branca, quando entra na África para analisar e para desenvolver narrativas e teorias, e por isso eu tô falando da gente reivindicar a construção dessas teorias que sejam contadas por nós, né? Quando os antropólogos adentram no continente, é para definir a gente como seres inferiores exatamente porque a nossa gestão matrilinear não fazia conta
de quem era o parentesco. Então, os parentescos nessas sociedades africanas, muitas das vezes, eram definidas pelas mulheres. Então, você sabia quem era a mãe, não se importava muito quem eram os representantes paternos da comunidade. Porque um filho, quando nasce, não é única, não era, né? E ainda em algumas sociedades africanas se preserva isso. E aí eu vou falar sobre isso mais à frente, que eu vou falar da sociedade da Aguiara. Mas se preserva essa ideia de que o filho, ele é de... E aí existe um provérbio africano que até fala isso. É preciso toda uma comunidade para educar uma criança. A gente não educa os nossos filhos sozinhos. E aí isso é negro. Você foi criado só pela sua mãe, Gustavo? Não. Suas tias estiveram envolvidas no processo, como mães, não tiveram? E como? Sua E como? avó, enfim. E eu tenho certeza que dos seus amigos negros a história é parecida. Assim como é a minha. Exatamente. É isso. Isso são traços de África. Eu entendo, particularmente. Eu estava falando com minhas primas ontem sobre isso. Que a gente vive o mulherismo dentro da família há muito tempo. E assim, depois que eu comecei a ler sobre o tema, que eu fui reparar isso. Gente, isso aqui, olha, é isso que você falou agora aí, da criação. As minhas tias, a relação que eu tenho com minhas tias é a mesma relação que eu tenho com a minha mãe. De respeito, de dever obediência, de tomar a bênção, né, pedir a bênção. Então, assim, a minha família, a gente foi criado dessa forma. Tinha minha avó que faleceu, quando minha avó faleceu, acabou que a minha mãe ficou no lugar da minha avó em relação da família, entendeu? Então é aquele negócio, né? Uma mulher sempre ali e vivendo dentro da sociedade machista, né? Que tinha aquele negócio do chefe da família, no tempo da minha avó ali, tinha aquele negócio do chefe da família, no tempo da minha mãe e tias, já não tinha isso mais, assim, do ter o chefe, né? Ter o homem. E a gente vivia isso, da mulher tomar conta mesmo da família, entendeu? A mulher dar conta de tudo, a mulher saber. E a gente vive isso até hoje na nossa família, em questão de respeito, em questão de ver a mulher no centro, entendeu? Uhum. E aí vou levar além, porque aí é uma coisa que eu ouvi a Aninha Urassi falando, e aí é muito importante até que eu cite o nome dela aqui, porque é alguém que a primeira vez que eu vi a Aninha foi há uns 4 anos atrás, no Rio de Janeiro, numa conferência, e eu fiquei tipo você ficou depois de ver a live dela, que o Gustavo já me falou, e aí recomendo a todos vocês também, depois a gente deixa aí os links e tal. E, enfim, estou me referenciando muito a partir das pesquisas que ela desenvolveu, né? E aí ela falou em uma live, e aí isso também abriu minha mente, recentemente agora. Ela falou que as principais instituições africanas estão referenciadas na família. Elas têm um valor de construção na família. E aí, seja a família ela em qualquer forma que seja. E aí vou dar exemplos. Por exemplo, a capoeira. A capoeira ela é constituída a partir de um mestre, dos mestres que estão ali, mas ela é uma roda que é feita baseando no princípio de família, nesses princípios que você falou aí, de respeito, obediência, de pensar que a gente só cresce se for todos juntos. Uhum. Quando a roda se fecha para quem tá ali, tem segredos ali dentro daquela família. É isso, é referenciada na família. As instituições africanas, elas são referenciadas na família. Por isso, para nós, mulheristas, é importante a construção de famílias africanas fortes, né? No sentido de fazer esse resgate aí, esse resgate ancestral, esse resgate dessa ancestralidade. E aí, pensar a capoeira, pensar, aí queria falar as religiões de matrizes africanas, porque a gente pensar. E isso para mim, eu sempre falo, em todas as minhas falas eu costumo muito discutir sobre isso, nós pensarmos que o candomblé, ele nasce no navio negreiro, né? O candomblé, ele nasce ali. E ele nasce a partir da presença dessas mulheres. Por isso o culto aos orixás ficou muito difundido no Brasil, porque o culto aos orixás é algo que é de responsabilidade das mulheres. Então, o candomblé que existe aqui não é o que existe em África, né? Então, se você for em África e falar, quero ver um candomblé, você não vai ver um candomblé, eles nem vão saber o que é candomblé. Candomblé é uma religião afro-brasileira. Porém, é uma religião de matriz africana, né? Porque eu não gosto desse termo afro-brasileiro. É uma religião de matriz africana. Então, é isso. É uma religião que traz elementos
da cultura africana, traz elementos principalmente da cultura banto ali, daquela região da África. Porém, não é uma religião que nós vamos encontrar em África. Nós vamos encontrar o culto aos orixás, o culto a Egum, isso tudo. Por quê? Porque a gente não, né? No momento em que nós viemos para cá sequestrados, se mistura as nossas culturas. E o que essas mulheres fizeram? Elas se reuniram e elas pensaram: vamos fazer o que dá para ser feito. Vamos fazer o melhor que dá para ser feito. E aí, o que você faz quando você quer? É importante a gente saber disso para que a gente saiba a importância dessas mulheres negras na Constituição e na nossa vida hoje, né? Porque, assim, o que você faz para escravizar um ser humano, né? Você tira dele a língua, e aí a gente não fala as línguas africanas. Inclusive, por muito tempo, a Europa menosprezou tanto as línguas africanas que a gente chamava elas de linguagem ou de dialeto. No intuito de diminuir essas línguas africanas. Por quê? Você tira a língua, porque sem se comunicar você não vai para lugar nenhum. Uhum, com certeza. Você tira a religião, porque sem fé você é um ser humano quebrado. E você tira a família. Aí você escraviza qualquer pessoa. Acabou, com certeza. Com certeza. E aí essa é a constituição da escravidão aí para nós, e aí em qualquer lugar da diáspora, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar que a escravidão tenha acontecido. O modus operandi da escravização é esse. Então, o que a gente faz, né? O que nós, enquanto pessoas pretas, fazemos? A gente primeiro faz esse resgate hoje em dia, é isso que o movimento negro afrodiaspórico vem fazendo, esse resgate dessa ancestralidade, e aí pensar na construção dessas religiões de matrizes africanas. Porque elas tentaram resgatar exatamente isso. O que elas fizeram? Vamos falar Yorubá, então. A gente fala Yorubá. Vai sair errado? Não é o mesmo Yorubá que se fala lá na África? Não é o mesmo, mas a gente vai fazer o melhor que dá para fazer. Não tem um ferro que a gente possa pegar para cultuar algum? Não tem. Mas então a gente vai fazer o sincretismo dele com São Jorge. Eles vão pensar que a gente está rezando e a gente faz o sincretismo. Eu não tô dizendo. Ainda é uma discussão que eu acho que a gente tem que pensar, porque é isso que eu tô falando, buscar narrativas. Tem mulheres negras já pensando sobre isso também. Não tô batendo palma para esse sincretismo, porque ele é muito doloroso. Ele foi um processo muito doloroso. Mas ele foi necessário, é isso que eu tô tentando dizer, é isso que eu tô tentando trazer. Ele foi necessário para nossa sobrevivência. E a gente precisa começar a questionar, né? Até que ponto isso é necessário, até que ponto ainda é válido, até que ponto não é. Porque a gente precisa construir essas narrativas, mas isso aí que eu tô falando é nós, tá? Nós, pessoas pretas, construirmos narrativas que nos representem. Então é isso, o candomblé nasce nessa tentativa de resgatar esses 3 pilares, né? Corpo, mente, espírito. Mente no sentido da língua, né? Da inteligência. O candomblé, ele vem com esse resgate. A Umbanda nasce desse sincretismo. Então, para você ver como essas mulheres foram sagazes na hora de criar. E aí, qual que é a estrutura básica disso que eu tô falando? A família. Candomblé não é uma família? A Umbanda não é uma família? Exatamente. A gente não tem lá a mãe de santo, o pai de santo, é tudo isso. E aí tudo isso é olhar para isso e ver o quê? Olhar para isso e ver o que a Cleonora Woodson vem trazendo quando ela pensou o termo mulherismo. Pensar que nas nossas estruturas, enquanto mulheres negras, nós trazemos uma afrocentricidade latente e potente que possibilitou que a gente permanecesse vivo. Ai, é muita coisa, né? Sensacional. Aí eu pensei também falar sobre a gente pensar o que Fanon trouxe, né, em Peles Negras, Máscaras Brancas, de que às vezes a gente vive essa tentativa de performar coisas que não são nossas. E aí é isso, o mulherismo vem nesse sentido de trazer essa afrocentricidade e de trazer uma descolonização mental. E eu não tô dizendo que nada disso é uma maravilha. Uhul, nossa, a gente vai se descolonizar e a gente vai pensar a África e vai ser super legal. Mentira, não vai ser super legal. É super doloroso,
super doloroso, porque quebra um monte de estruturas com as quais a gente cresceu, foi acostumado, viveu, e é você passar a não acreditar em um monte de coisa. E isso é doloroso pra caramba, isso afasta as pessoas que não querem ouvir, isso afasta pessoas brancas que estão na sua relação social, elas vão se afastar de você. Exatamente. Por não aceitar, e aí é uma das coisas que eu sempre falo, né? São pessoas que nunca se incomodaram com o racismo que você sofre, mas se incomodam quando você começa a se empoderar, quando você começa a tomar posse do conhecimento que é seu e do conhecimento que é ancestral seu. Eu costumo falar, quem se incomoda, a partir do momento que eu tô me amando e tô amando o meu povo, não pode conviver comigo. Então, que ele se incomode pra lá e problema. Não vai fazer parte da minha vida. Nem tem que fazer e eu não tenho que lamentar a ausência dessa pessoa na minha vida, né? Exatamente, exatamente. Vai incomodar pessoas negras que não estão no mesmo processo, porque é um processo, e processo é tempo, e tempo, cada um tem o seu. Vai incomodar essas pessoas também, que elas vão se sentir ofendidas, vão se sentir doloridas pela forma como você vai estar se colocando. Então, nada disso é fácil. O racismo e a estrutura ocidental que foi posta pra gente, ela é uma estrutura perfeita. Perfeita no sentido de que ela escravizou as nossas mentes. Ela colonizou as nossas mentes. Não escravizou. Colonizou as nossas mentes. E se descolonizar é muito doloroso. Aí é isso. É o que a gente fala, né, do preto da Casa Grande. Por quê? O preto recebia algum privilégio, que não era privilégio nenhum, mas era o de estar dentro da casa do senhor. E ele achava que aquilo ali pra ele já estava muito bom. Porque ele já era superior aos outros pretos, né? Exatamente, é nesse sentido que a gente usa esse termo, né, o preto da Casa Grande, né, o preto que o preto que vai atrás de outros pretos, né, enfim. São discussões. O capitão do mato, né? O capitão do mato, é isso que eu queria lembrar. Que é isso, que eram homens pretos, geralmente frutos do miscigenados. Do estupro. Porque aí eles tinham, exatamente, frutos do estupro, porque aí tinham a pele mais clara e aí colhiam certos privilégios, como, por exemplo, de receber privilégios pro período, tá, gente? Que não é privilégio, nem hoje, nem nunca vai ser. Mas, enfim, conseguiam se sobrepor a outros pretos no sentido de não pensar que a liberdade era muito mais do que só acessar determinados privilégios. E é isso que eu coloco. E aí a Nadove, na fala que ela fez na Conferência Mulherista, ela encerrou a fala dela, que me caiu até uma lágrima, assim, né? E aí, em determinado momento, ela fala: o mulherismo, ele vai contra o que o Ocidente prega. Mas tudo bem. Aí ela fala, em determinado momento: nós estamos no Ocidente. E fazer laços não. Estabelecer relações com o Ocidente acaba por ser necessário. Ninguém aqui quer morrer de fome, ninguém aqui quer deixar de trabalhar. E isso aí tá posto. Mas aí ela fala assim, mas daí acreditar nas mentiras que o Ocidente prega, aí já é aí talvez o mulherismo não seja pra você. Ela fala desse jeito, ela falou desse jeito no final da fala dela. Porque é isso aí, se você acredita nessa mentira alimentar, nessa mentira de que nós estamos livres porque a gente tem poder de consumo, porque é mentira. Por exemplo, essa questão aí da Beyoncé, que tá todo mundo falando, que a Lilia Schwartz fez um texto falando mal do clipe dela e aí a internet parou. Muita gente nem conhecia quem era a Lilia, né? Mas enfim. Qual que é na verdade, pra Agnes, aí é uma opinião muito pessoal, não importa muito o que ela fale sobre a Bey, porque a Beyoncé já tá consagrada e já tá lá. O que importa e é o que eu venho trazendo aqui, é o jogo da narrativa. A Lilia tem poder de estar numa Folha de São Paulo escrevendo sobre o Beyoncé. A gente não tem. Exatamente. E aí uma coisa que a Aninha trouxe num post dela, depois vocês vão lá e vai lá. E ela fala, gente, vocês já pensaram que a estrutura branca, ela é tão poderosa que ela tem capacidade de destruir a Beyoncé se ela quiser? E que nós não temos estrutura para manter a Beyoncé lá onde ela está? É esse jogo de narrativa, esse jogo de poder que nós pretos e pretas a gente não tem. E a gente tem história sobre isso. Quando eles não querem mais um preto, eles derrubam ele. Tá aí o Tupac pra gente falar, ó. Tupac Shakur, ninguém sabe quem matou ele até hoje.
Realmente, né? Várias polêmicas ao entorno dele enquanto homem negro, sendo que ele sempre se colocou, inclusive nas letras, num posicionamento muito afrocentrado, de revolução, de ideias revolucionárias. Várias polêmicas que ele afirmou até o final não ser ele. Gente, o que fizeram com a cabeça do Michael Jackson, e aí eu tô falando das grandes estrelas, né? No sentido de pensar que nós, enquanto... Marielle, a Brenda colocou aqui, né? E aí, por exemplo, a Anin falou sobre isso também. E aí, repito aqui na minha fala, porque agora eu comecei pensando nas estrelas pop, mas vamos pensar nessa questão da política. De Imagina virem... a Brenda falou da Marielle, imagina se o assassinado fosse algum vereador de sobrenome Bolsonaro, por exemplo. Sim, ou nem de sobrenome Bolsonaro, mas você já pensou se fosse o Boulos? Aham. O Boulos não, até nem é o Boulos que eu queria falar, era o outro, o que era amigo da Marielle, que é o presidente do PSOL lá, esqueci o nome dele. Mas enfim, Isso. já pensou se fosse ele, o morto? O que teria acontecido com esse país? Porque é um branco, não se mata um já estava branco com um resolvido tiro o na caso. cabeça. Não se mata um branco com um tiro na cabeça. Mas mulheres negras são interrompidas. E aí é isso. Uma mulher negra foi interrompida de falar, porque ela falava por nós. E qual é o poder que nós temos, nós enquanto povo, que é isso que eu tô falando, de uma ressurreição nossa enquanto povo, de uma reconstrução nossa enquanto povo. Qual é o poder que nós temos, A Brenda e o Reis eles colocaram. Qual é o poder nosso, enquanto povo, que a gente tem de fazer alguma coisa em relação à morte da Marielle? A gente não tem poder político. E a gente está achando que a gente vai conseguir colocar uma pessoa lá, quanto vereador, uma pessoa lá e vai resolver nossos problemas. Não vai. A gente precisa pensar em uma reconstrução enquanto povo. E aí, quando eu falo reconstrução enquanto povo, eu não tô falando que a gente vai ver isso agora, viu, Gustavo? Infelizmente. E a gente tem que deixar de ser um povo imediatista. Porque os nossos povos, a nossa ancestralidade não era imediatista. A nossa ancestralidade trabalhou e vivenciou para que nós estivéssemos aqui agora. E aí eu fiz uma live no canal Afrocoara, inclusive segue a gente lá no canal, com o professor Gustavo Silva. Ele é professor na Duke University e... ele é um amigo meu pessoal, assim, topou falar com a gente, foi super aberto. Olha o que a Duda tá falando aí. Cadê? Que a Lília assinou um manifesto contra as cotas em 2006. Voltei o manifesto. E no ano passado pediu desculpas, alegando não saber que estava assinando na época. É aquele negócio, né? Agora falou, vai continuar sendo racista e pedindo desculpas sempre. É a famosa nota, né, que vem depois de algum ato racista, né? E aí tá tudo certo, porque eles que constroem essa narrativa, eles que são donos dessa narrativa. E aí a minha proposta aqui, a proposta do mulherismo, é a gente observar tudo isso e a gente entender e a gente tá propondo outras formas de contar a nossa história, né? Enfim, é isso. Pensar que a gente é o povo, então... de linhagem ancestral, o povo mais antigo, que data de 180 mil anos. E aí pensar na Luzia, né? Eu tava construindo aqui a minha fala hoje, e aí eu queria falar sobre isso, sobre sermos um dos povos mais antigos. Aí eu lembrei da Luzia. Muita gente não sabe, conhece aquela balada em São Paulo, Aparelho Luzia, né? Não sabe por que chama. Maravilhosa, cheia de preto. E aí é por isso, porque o fóssil mais antigo da América do Sul, que data de 13 mil anos, ele tem características africanas. E é da Luzia, chamado Luzia. Por isso a balada lá chama Aparelho Luzia. Tô trazendo essa informação aleatória, tipo, que não tem muito a ver. Não, tem. Mas assim, tudo no sentido de dizer que nós estamos no território, né? Então, já existia a Josi falou uma coisa aqui também, a benevolência da desculpa, que todo branco tem, e é verdade, né? É aquele negócio, nossa, desculpa, errei e tal. E quando um preto erra, é aquele massacre, é o fuzilamento. A gente não tem. Não pode errar. E aí, a Europa, ela coloca a gente sempre como outro, né? Então, assim, é uma visão até... É isso, tudo isso são teorias acadêmicas, não só acadêmicas, mas teorias,
né? Enfim, que são definidas e que são pensadas pelos filósofos, pelos antropólogos, e a Europa se debruça a isso, e aí ela conta as mentiras dela tantas vezes que se torna verdade. E a gente não faz isso. Por isso, eu reivindico essa narrativa intelectual que a gente precisa de pensadores negros, afrocentrados, que pensem em África como direcionamento... A partir da a África, partir né? de África, exatamente. Com E aí, certeza. por exemplo, quando a gente pensa o outro a partir de uma visão europeia, a gente pensa que a abundância, que a fertilidade, que a natureza são coisas ruins. Já visto o que o presidente está fazendo aí. Detona na Amazônia. Nós, povos africanos, nós sempre nos relacionamos muito bem com a natureza. E aí, por que eu estou falando isso? Para a gente pensar nos processos históricos. A Europa coloniza as sociedades mais abundantes, e isso é uma prática da Europa, foi uma prática da Europa em toda a antiguidade, idade moderna, porque ela possuía um ambiente hostil, um ambiente frio, um ambiente infértil. Quanto à África, e nós, aí eu falo aqui, nós, sociedade enquanto afro-brasileira, né? Sociedade aqui das Américas, os povos ameríndios, também se relacionavam muito bem com a natureza. Só tiravam o que era necessário, tinham abundância de alimentação, abundância de caça, de pesca, de tudo isso. Então, nada era retirado da natureza de forma a ser armazenado. Isso aí é uma cultura europeia que passava por diversos períodos de frio, diversos períodos de escassez. Então, dentro dessa escassez, era necessário sair e buscar alimentos, buscar fertilidade e possibilidades em outros territórios. Essa busca fazia com que os povos se denominassem caçadores, se denominassem invasores, né? Enfim, nesse sentido. E aí, dentro dessa construção, nasce uma construção de que a mulher, ela é um peso, ela é um fardo para o homem que quer explorar, que precisa invadir, que precisa derrubar árvore, que precisa matar animais. A mulher se torna um fardo para esse homem que precisa avançar. Entende o que eu estou falando? Eu estou trazendo a antiguidade para poder definir as relações que a gente tem no presente. E aí essa ideia de que mulher se torna um peso, ela é ocidental. Enquanto nós, se a gente for pensar em povo africano, não, a gente tem mulheres que definem, muito pelo contrário, elas definem como vai se dar a organização social daquela sociedade. Enfim, isso, né? Não existe esse peso. Isso nas sociedades africanas, em algumas sociedades africanas preservam isso até os dias atuais. Não existe esse peso em cima da mãe. O filho é seu, você que cuide, ou aquele discurso, o filho é meu, eu que cuido. Não, não existe isso. Ele é de todos, todas as pessoas cuidam. E aí pensar o machismo, nesse sentido que eu tô trazendo aí para vocês, que ele vem dessa cultura, desse ocidente que vê nós mulheres como um peso, como um fardo a ser carregado pelo homem. E aí pensar que essas estruturas, como o machismo, o racismo, o capitalismo, hoje, o liberalismo, são estruturas dominantes, estruturas de poder. Aí volto lá no que eu falei, da Marielle, exemplo, de que nós não temos força, não temos poder para conseguir fazer com que essa história seja resolvida, ou mesmo nos vingar, sabe? No sentido mais raso, assim. A gente não tem esse poder. Né? Mas aí pensar que essas estruturas que estão postas e que estão dadas para nos silenciar, elas são estruturas que fazem parte para manter esse ocidente vivo. E é isso que eles querem. E aí eu não falo só de sistema econômico, falo de estrutura de uma sociedade mesmo. Eles querem isso e eles têm poder para manter isso. Nós precisamos nos ressurgir enquanto povo para que a gente também comece a pensar em quais são as estruturas de poder. E aí é isso. Aí eu trago Garvey para pensar Garvey. Eu tenho uma estrutura de pensamento que é garveyista. E aí muita gente acha os garveyistas radicais demais, e enfim, e aí eu tô dentro dessa aí mesmo, tá? Até hoje, porque eu posso mudar amanhã, porque eu sou geminiana, porque qualquer coisa. Não mudar, obviamente não é isso, mas assim, eu posso conhecer mais coisas. Eu tenho uma bagagem de leitura até aqui,
que me levou ao garveyismo. E é a estrutura de, politicamente, Garvey, para mim, pensou em tudo. Então, assim, é pensar a Garvey nesse sentido de reconstrução. A gente precisa de uma unidade política que a gente não tem hoje. Não tem. E aí Garvey veio falar isso, África para africanos. E Garvey nunca pisou em África. No sentido de que a gente pensar que nós... E aí Garvey pensou o panafricanismo. E aí é pensar que enquanto os povos da sociedade africana estiverem sendo degradados, estiverem sendo explorados, porque o neoliberalismo faz isso hoje com a África. A gente não tem país colonizado, mas a gente tem país explorado. Então, enquanto o continente africano estiver sendo explorado, nós, enquanto povo preto na diáspora, que também somos território africano, mesmo não estando no continente, nós também vamos ser enxergados como seres humanos passíveis de serem degradados. Então, enquanto a gente não recupera a África, a gente não recupera nem a nós mesmos. Então, não sei se a militância está certa, não sei se a militância está errada, isso aí o futuro vai dizer. Mas esse resgate étnico-racial, de ser um corpo que esteja voltado para a construção de nós enquanto africanos, e aí o corpo, no sentido de cabelo, crespo, o meu black power, o meu turbante, o meu elemento de África, ele é um direito nosso. No sentido de que eu estou resgatando algo que não me deram. Eu estou resgatando uma África que eu não conheci. Então eu preciso resgatar tudo isso primeiro. Igual eu costumo falar, a árvore do esquecimento ainda gira em nós. Quando os nossos ancestrais chegaram aqui, eles tinham que dar 7 voltas em torno de uma árvore e esquecer que vieram de outro lugar, né? Era isso que falavam para eles. A árvore do esquecimento ainda nos ronda. Quando eu vou nas periferias, quando eu dou aula para escola, quando a gente, do coletivo Afrontar, assim, entra em determinados espaços. Por exemplo, eu, Agnes, estou aqui discutindo com você um monte de coisa acadêmica. Meu amigo que até entrou aqui, o Conrado, ontem, ele falou para mim que eu falo difícil demais. E ele tá certo, porque o Conrado é um cara tipo, que tá nas periferias, que tá conversando com essa molecada que tá reconstruindo um monte de jovem. E aí, quando a gente chega lá, a galera não sabe do que eu tô falando aqui. A gente vai discutir cotas, que é uma ação afirmativa para colocar o negro dentro da universidade. E aí a gente vai discutir cota com um branco, que tem conhecimento para discutir contra a cota com a gente. O moleque da periferia sabe que a cota é um elemento para ele poder usar, para ele estar tendo um direito dele de estar lá dentro. A galera não sabe nem o que é cota. Não sabe, tem 20 anos da lei de cota. Entende? Exatamente. O buraco é muito mais embaixo. Mas, enfim, não era sobre isso. Mas um tema puxa o outro, não tem jeito. Deixa eu falar dos princípios mulheristas. E aí a Anin também cunhou alguns princípios mulheristas. Tem uma cartilha? Era uma das perguntas. Não, peraí só um pouquinho. Tá faltando tá acabando. 2 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar, vou salvar e vou voltar para você falar dos princípios e eu vou te fazer algumas perguntas aqui. Tá bom, tá e aí bom? a gente encerra, então tá bom. Gente, peraí que não acabou não, tá? Peraí. Volta então, gente, não deixa a gente aqui não. Isso, peraí.